Bem-vindo a todos. Lembrando que a partir desse nosso encontro, as nossas conversas vão ficar disponíveis no canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá. O nosso tema de hoje é fogo sagrado. E eu quero lembrar uma frase hermética que nos diz: o que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima é como o que está embaixo. E logo em seguida vamos fazer um link e lembrar como a sociedade humana, como ela se modificou a partir do momento em que o homem manipulou o fogo, em que ele começa a dominar o fogo. A gente sabe de atividades noturnas que já aconteciam durante a noite, o uso do fogo no preparo de alimentos e de bebidas, o uso do fogo para afugentar grupos rivais, para afugentar animais. Engraçado que o fogo não fala ao animal, mas fala ao ser humano. Na presença do fogo, o animal demonstra um certo temor, ao contrário do homem, que ele consegue se aproximar, ele consegue dominar o fogo e em algumas situações até enfrentar o fogo. Percebam que existe uma intimidade entre o ser humano e o fogo, que é inclusive muito bem representada através da utilização do fogo em rituais, em seitas, em ordens, seja através de fogueira, seja através da presença de uma vela. O fogo é inclusive tido como um símbolo sagrado nas principais religiões. Vamos lembrar aí do islamismo, do hinduísmo, do judaísmo. Mas hoje a gente vai falar do fogo sagrado na simbologia da Bíblia cristã. Então vamos começar por Êxodo, que tem várias citações associando a presença do fogo à presença ou à intervenção divina. Então estava lá Moisés, muito bem da vida, graças a Deus. Ele estava lá naquela área meia deserta, apacentava os animais de Jetro, e eis que Moisés percebe que existia uma sarça ardente, ardendo em fogo e não se consumia. E daí Moisés tenta se aproximar um pouquinho da sarça, e alguns tradutores colocam que a voz que sairia daquela sarça seria a voz de Deus. Percebam que Moisés era o único ser humano que estava ali naquela cena, naquele momento. Mas mesmo assim a sarça chama pelo nome de Moisés. Moisés, Moisés. E o texto relata a resposta de Moisés. Eis-me aqui. Então vamos colocar um olhar simbólico nessa cena e vamos perceber aí o que é que tem nas entrelinhas. A gente sabe que quando a gente chama pelo nome de alguém ou chama pelo nome de um ser, a gente está evocando a natureza daquilo. Por outro lado, a resposta de Moisés parece nos querer dizer: eu estou por aqui por completo, eu estou uno, inteiro na presença do meu Deus. Né? Em seguida, um pouquinho mais adiante, a voz diz a Moisés: não te aproximes, retira tuas sandálias, porque o solo em que tu pisas é sagrado. Bom, vocês imaginam a cena, né? Aquele esplendor, aquele contato com a inteligência suprema, e de repente tudo pode ir de água abaixo porque Moisés calçava um par de chinelos. Né? Então vamos de novo recorrer a uma visão um pouquinho simbólica, que eu gosto de entender que as sandálias aí representam a parte material que ainda existia no ser de Moisés naquele momento. Não é?
E na hora em que Moisés retira as sandálias, ele demonstra uma superioridade espiritual, né? Uma humildade de tal grandeza que ele vai ao encontro da sarça, né? Vai ao encontro mais íntimo, ele consegue se aproximar. E daí Moisés já está ali, bem íntimo, conversando, né, com Deus, e chega um determinado momento em que Deus diz, olha, vai lá falar com os filhos de Israel, levar minha mensagem. E aí Moisés fica preocupado, né? Fala, olha, que povo lá é meio desconfiado. O que é que eu vou falar lá pro pessoal quando eles me perguntarem qual é o seu nome? E daí Deus diz, eu sou o que sou. E aí complementa, né, a mensagem. Diga aos filhos de Israel que eu sou o enviou. De novo, vamos para as entrelinhas aí. Percebam que na resposta de Moisés, quando ele responde ao povo, ele está inserido na situação. Eu sou, me enviou a voz. Ele está uno com o Deus dele. Né? Seguindo um pouquinho mais adiante em Êxodo, né? A gente lê que durante o dia o povo era guiado por uma coluna de nuvem e durante a noite por uma coluna de fogo. Né? O monte Sinai fumegava, porque descera sobre ele em fogo. A presença de Deus estava demonstrada de novo na simbologia do fogo. Né? A glória do Senhor enchia o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele. Eu gosto muito daquela passagem de Elias, quando ele vai para aquela disputa entre Baal e Deus. E Elias, ele se depara com um povo totalmente dividido, desconectado da sua essência divina. E Elias tem uma frase que ele diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Veja como o simbolismo dessa frase deixa evidente que há uma divisão do ser humano e sua divindade. Não é? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E no mesmo trecho lá de Elias a gente lê, o Deus verdadeiro responderá através do fogo, não é? Salomão, quando acaba de orar, tem lá escrito que desce fogo do céu, de novo para representar a presença de Deus. Vamos lembrar daquela história do rei Nabucodonosor, que envia 3 homens para a fornalha, e daí passa um pouquinho o tempo, né? Aí o rei fala, olha, mas a gente só mandou 3 pessoas porque eu tô vendo 4 daqui. E não, a gente mandou 3, não, tem 4 lá na fornalha. E o quarto, inclusive, ele tem a aparência como se fosse filho dos deuses. Lá no texto, Nabucodonosor coloca que consegue enxergar esses homens desamarrados e ilesos em meio ao fogo, na presença do quarto homem. E aí o final da história todo mundo sabe, né? Que os 3 saem da fornalha muito bem de saúde, graças a Deus, tudo na paz, né? João Batista coloca, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? No dia de Pentecostes, sobre os discípulos reunidos, se conseguia ver línguas, né? Em formato de línguas, o fogo em formato de línguas sobre a cabeça daqueles discípulos que estavam ali reunidos.
eu fico convencida, só da gente citar um pouquinho dessas passagens bíblicas, eu fico convencida de que o fogo, ele atua como um portal, um facilitador para que a gente tenha acesso a uma consciência mais ampla, ao nosso contato com a inteligência suprema. Vamos lembrar que Pilatos ordenou pregar sobre a cruz do Cristo. Ire. Tem várias traduções, vários conteúdos que se inseriram ao longo do tempo para essa palavra. Mas talvez a que mais se aproxime do que a gente está falando aqui hoje é o fogo que renova a natureza. Gente, vamos pensar que natureza é essa que tem que ser renovada, né? A nossa natureza interior, para que se materialize também no exterior, também no nosso campo espiritual, para nossa evolução como seres divinos que somos, não é? Vamos lembrar um pouquinho, fazer de novo um link, vamos lembrar de Moisés. Possa esse ser iluminado, né, nos inspirar. Cada um de nós ouvir a voz dessa chama que vive dentro de nós, evocando nossa natureza maior. Esteja nossa essência a responder, igual a Moisés, eis-me aqui. Assim como Moisés, no encontro com a inteligência suprema, possa cada um de nós ouvir o que Deus nos diz. Porque no final das contas, é só você e Deus, com alguns animais aí no meio desse deserto, né, para representar simbolicamente alguma emoção confusa. Mas vamos tentar imitar Moisés, né, retirar as sandálias, né, numa postura mais de humildade para esse contato íntimo e seguir com essa mensagem dentro da gente, uno com o nosso Deus, com esse fogo que renova tudo, qualquer coisa, né? Então, eu vou dar uma parada por aqui, para a gente abrir aqui a nossa mesa redonda e convidar todos, inclusive quem está assistindo, né, no canal do YouTube, para que possa se inscrever no canal e aí também acompanhar os próximos vídeos que a gente vai postar, certo? Muito obrigada!